Fala aí, galera, eu sou o professor Vitor Terra e hoje eu tô aqui para te convidar para tomar um café comigo. O tema do vídeo de hoje é adjetivo. 99,9% de questões envolvendo adjetivo, tá? Nós só vamos ter, acho que uma questão que é substantivo. Tem sempre aquela questão que passa assim, né? E depois a gente olha, essa questão era substantivo. Mas, vida que segue, segue o baile. Primeira questão, deixa eu só, né? Corona. Faz um negócio assim. Pronto, acho que já tô imune. Tem coisa que deixa a gente nervoso e tem que começar, né? Então, vamos lá. Questão 1, questão da espécie. É uma questão que não é de adjetivo, né? Que diz assim, ó. Começaram a achar estranho meus bonecos, nada queriam aceitá-los. Sempre gostei de crianças e elas me repeliam. Esmerei-me na feiura de peças que pudessem cativá-las, mas em vão. Considerando o trecho acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Estranhos é adjetivo e predicativo do sujeito. Então vamos voltar ao texto. Começaram a achar estranhos meus bonecos. Começaram a achar. Achar o quê? Estranhos. Esse estranho não está funcionando como adjetivo. Crianças é substantivo e núcleo do objeto. Então vamos ver se criança é substantivo no trecho. Não queria, sempre gostei de crianças. Crianças é um substantivo. E será que é o núcleo do objeto? Do objeto indireto? Sim, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então eu tenho a preposição aí, correto? Então eu gosto de crianças. Resposta certa, letra B. Lois é pronome demonstrativo? Não, é pronome oblíquo, pelo amor de Deus. Aceitá-los e cativá-los são palavras acentuadas por serem paroxítonas. Depois eu vou fazer futuramente um café com questões só falando de acentuação. Mas em vão é oração subordinada concessiva. Você pode ver que esse tipo de questão é uma questão que ela não é uma questão de um assunto gramatical. Ela é uma questão que vai englobar vários assuntos e você tem que estar dominando um pouquinho de cada coisa para não errar nessa. Vamos olhar lá na questão, mas em vão. Não, é uma ideia de oposição. Correto? Então não seria algo concessivo, mas algo adversativo, tá? Uma oração coordenada adversativa. Então, letra B, questão 1. Bem, a questão 2 e a questão 3 são questões que vão falar do grau do adjetivo. Tá? E o grau do adjetivo é importante que a gente tenha isso em mente, porque ele cai muito nas questões militares. Tá bom? Então, por exemplo, a questão 2 diz o seguinte. Assinale a frase em que o grau do adjetivo de destaque está incorretamente mencionado. Superlativo relativo. Eu tenho grau comparativo. E o grau comparativo ele vai comparar seres iguais. Então, por exemplo, eu digo o seguinte. Esse caminho é mais curto que aquele caminho. Eu estou comparando dois caminhos. Esta Genária é tão chata quanto Girlene. Eu estou comparando duas pessoas. Agora, o superlativo relativo, eu vou estar comparando do individual para o coletivo. Então, quando eu digo assim, ó, aquele profissional é o melhor da empresa. Eu estou comparando um determinado profissional com toda uma empresa. Quando eu digo assim, ó, Iracema é a mais linda da tribo, eu estou comparando uma Índia com toda uma tribo. Então seria o grau relativo, tá bom? Na letra A, como ele quer a incorreta, é a resposta certa. Tá? Ele é um ótimo profissional, não está fazendo relação a nada, não está sendo relativo, tá bom? Não está se referindo a nada. Então, letra A. Letra B, superlativo absoluto sintético. Por que é sintético? Por que é absoluto? Porque não está indo o grau superlativo absoluto. Ele não vai comparar
nem com outro ser, nem com a coletividade. Ele vai colocar como único. Então, quando eu digo assim, ó, suas alegações estão corretíssimas, ótimo, tá certo. Por que que é sintético? Porque está em uma palavra só. Superlativo relativo de superioridade. Essa casa é a melhor de todas. Sim, eu estou usando o termo melhor, estou comparando, né? Estou olhando uma casa com todas as casas. Comparativo de superioridade. Este caminho é pior que o outro. Então, pior aí, está colocando um caminho à frente dos outros, tá? Mesmo sendo uma coisa negativa, é superioridade. Tá? Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta o adjetivo negros no grau comparativo. Mais uma vez eu vou ter aí a letra A. Por que eu vou ter a letra A? Iracema tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Eu estou comparando uma coisa com outra. Eu estou usando aí o que as asas da graúna. Esse que está fazendo essa ponte para ser comparativo, tá? Letra B. Aqueles são os cabelos mais negros de toda a tribo. Aí eu vou ter um superlativo relativo, porque eu estou indo do individual para o coletivo, toda a tribo. Então eu estou fazendo um superlativo relativo de superioridade. Iracema tinha os cabelos muito negros. Eu estou fazendo um superlativo absoluto, eu não estou fazendo comparação com nada. Então eu vou ter um superlativo absoluto analítico. Por que que é analítico? Porque eu estou usando duas palavras. Geralmente é um advérbio, muitos, e seguido de um adjetivo. E na letra D, que lindos e negríssimos cabelos. Negríssimos eu poderia falar muito negros, né? Mas eu falei negríssimos, porque eu estou fazendo uma síntese. Então é o grau, né, superlativo absoluto sintético. Estou fazendo uma síntese aqui. Tudo bem? Questão 4. A questão 4 é uma questão extremamente perigosa. Por que a questão 4 é perigosa? É uma questão das PSECs. E você tem que dominar a locução adjetiva. E o que é locução adjetiva? São os são as preposições e os substantivos que têm valor de adjetivo. Então, quando eu falo assim, amor de mãe é a locução adjetiva e se refere a amor materno. Materno é o adjetivo correspondente, tá bom? Agora, nem todo adjetivo correspondente fica tão explícito como materno, por exemplo, como é o caso da questão, tá? Assinale a alternativa que contém na sequência em que aparecem os adjetivos correspondentes aos seguintes seres: cobre, pele, braço, bode, cobra e prata. Então, observa que ele quer. Pensa na locução de cobre, de pele, de braço, de bode, de cobra, de prata. E qual seria o adjetivo correspondente a isso, tá? Você tem que dominar muito locução adjetiva para acertar essa questão. Eu sugiro, eu sempre falo isso para o aluno, que você pegue uma tabela de locução adjetiva, uma tabela assim grande, e fique estudando, decorando, porque às vezes eles podem botar umas palavras assim para fazer pegadinha para o candidato. Quem acertaria a questão, se soubesse de cara, seria o de bode. Porque o de bode é hircino. É o único que está certo. Então, de bode não é hircinto, não é caprino. É hircino. Então, resposta certa, letra B. Então, vamos lá. De cobre, tá? De cobre, cúprico. De pele vai ser epidérmico ou cutâneo. Próxima palavra, de braço. De braço, braquial ou braçal. Observa aqui o que ele fez. Tanto epidérmico tanto de pele quanto de braço, o de cobra e o de prata, eu tenho sempre duas possibilidades para derrubar mesmo o candidato, tá? Então, de braço, eu posso ter braquial ou braçal. De bode é hircino. De cobra, eu tenho columbrino ou ofídico. Columbrino ou ofídico. De prata, eu tenho argênteo
ou argentino? Então, resposta certa aí, letra B. Questão 5 da ESA. Mole essa. Se você errar essa, você merece uma surra de um gato morto até o gato miar. O grau superlativo absoluto sintético. Sintético, porque faz uma síntese, um resumo em uma única palavra. É facílimo. Letra B. Facílimo. O mais fácil o quê? Muito fácil. Não, tudo isso é analítico. O sintético faz o resumo em uma palavra, letra B, tá? Questão 6. Marque a opção, A 2016, marque a opção em que a expressão destacada possui valor adjetivo. Observa que ele botou aí palavras e expressões que podem parecer locuções, tá? E aí você tem que pensar o que está qualificando, qual é a função do adjetivo. O adjetivo, ele acompanha o substantivo. Letra A. Com medo, enfiou-se sobre a mesa. Medrosamente, se eu tivesse que substituir por um advérbio, é um advérbio. Sem piedade, impiedosamente, os romanos aniquilaram os reinos vizinhos. Os cientistas cautelosamente negaram a existência. Então a resposta certa é a letra D. Os homens sem educação. Sem educação está qualificando como esses homens são. Questão 7. A questão 7 também, pelo amor de Deus. Cara, vou até higienizar de novo. Pelo amor de Deus, se você errar essa é uma questão da EA que foi dada de presente. Toma, acerta. Assinale a alternativa em que não há adjetivo. Então você vai ler e você vai ver o que não há adjetivo. Letra A. Olhem pelas portas e janelas, o catavento está de pernas para o mar. São ideias novas. Opa, novas, adjetivos, esquece a A. Letra B. O gato serafim foi para a aula de bordado para bordar um belo adjetivo, manto de céu estrelado. Estrelado também, 2 adjetivos na B, esquece a B. Eu vi um passarinho entre a folhagem do meu jardim, pequeno e gorduchinho, brincando com as flores de cetim. Que meigo. Pequeno e gorduchinho é um adjetivo também. Letra D, só pode ser essa, né? Numa manhã, enquanto comia maçã, eu vi uma barata que sair de trás de uma lata. Barata aí é o animal, não é mercadoria barata, né? Então, letra D. Questão 8. A única alternativa em que as palavras são, respectivamente, substantivo abstrato, adjetivo biforme e preposição acidental. Substantivo abstrato são, a gente engloba aí no substantivo abstrato sentimentos, emoções, ações que dependem de pessoas para acontecer, por exemplo, beijo, abraço, amasso, tudo é substantivo abstrato. Entrega. Ah, mas eu vejo a entrega. Você não vê entrega, você vê o que foi entregue. Ah, mas e a pizza? Você vê a pizza, não vê a entrega, porque a partir do momento que eu entrego a pizza, a entrega morreu. Tudo que depende de outro para acontecer e que quando essa pessoa para, a ação morre, é abstrato. Ah, eu vejo o beijo. Você não vê o beijo, você vê lábios se tocando. Aqui, ó, o pessoal tá beijando aqui, ó. Genal e Genária. Estão beijando. Pararam de beijar. Cadê o beijo? Sumiu. Diferente de caneca. Álcool. Tá? Diferente disso. Tá? Então, vamos lá. Beijo é substantivo abstrato. Certo. Adjetivo biforme. O que é um adjetivo biforme? É aquele que tem uma forma masculina e uma forma feminina. Então, quando eu digo assim, professor bonito, professora bonita. Então, é biforme. Agora, quando eu falo assim, professora inteligente, é uniforme. Eu tenho uma forma masculina e uma forma feminina. Então, beijo é abstrato. Alegre. Bem, se você acha que alegra, menina alegra,
Se você acha que alegra é adjetivo, é claro que não é essa. Letra B, feiura. Feiura é abstrato. Lúdico. Eu tenho jogo lúdico, atividades lúdicas. Opa, biforme. E segundo também é uma preposição acidental. Brevemente eu vou falar delas. Mas essa questão só de saber adjetivo e substantivo você já mata a questão. Letra B, resposta correta. Letra C, ar. Ar já não é mais, porque ar é concreto, tá? Remédio. Remédio é concreto. Inteligente. Inteligente é uniforme. E na letra E, veloz é uniforme. Eu não falo carroça velosa. Não, é veloz. Tanto feminino quanto masculino. Então eu tenho uma forma só. Então é uniforme. Tá? Então a resposta certa é a letra B. 9. Foi o dia mais feliz da minha vida. Nessa frase, o adjetivo flexionado no grau. Qual é o grau aí? Bem, eu tenho um dia e minha vida tem vários dias. Mas eu tive um dia que foi o dia mais feliz de todos os dias. Eu não estou comparando o dia que eu nasci com o dia que eu me casei. Porque eu estaria comparando dias iguais. Mas eu estou comparando um dia com todos os outros. Então eu estou indo do singular para o coletivo. Logo eu vou ter um superlativo relativo de superioridade. Letra D. Tudo bem? Questão 10. O item em que temos um adjetivo em grau superlativo absoluto é, então, um grau superlativo absoluto. Letra E. João Brandão foi tremendamente inocente. Tá? Eu estou fazendo aí um grau superlativo absoluto. 11. EAGS. Leia. Ó solidão do boi no campo. O navio fantasma passa. Em silêncio na rua cheia, se uma tempestade de amor caísse. Em relação às palavras destacadas no verso acima, é correto afirmar que há... Bem, eu tenho solidão do boi é uma locução adjetiva. Cheia é um adjetivo. De amor é uma outra locução adjetiva. Então eu tenho... Cheia é um adjetivo biforme, tá? Mas eu não tenho, como diz a letra B, dois adjetivos biformes. Eu não tenho dois adjetivos compostos. Eu não tenho uma locução adjetiva, mas eu tenho duas locuções adjetivas porque eu consigo substituir por um adjetivo correspondente. Então eu poderia dizer solidão bovina e poderia dizer uma tempestade amorosa. Tudo bem? Ah, se uma tempestade amorosa caísse. 12. Aí eu tenho um texto. Essa questão também é da EAR, tá? Naquele tempo, as janelas da escola eram muito grandes. As ruas eram um teatro. Não como são as ruas de São Paulo, tomadas pelos carros sem calçada. Tinha um sujeito que vinha com a matraca vendendo biju. Tinha o padeiro que trazia o cheiro do pão e a beleza de seus arranjos na perua. Em qual alternativa há duas locuções adjetivas retiradas no texto acima? Bem, tinha o padeiro que trazia o cheiro do pão. Locução adjetiva. Agora, na perua não é. B. Cadê a parte da escola? Vamos achar a escola aqui. Você já está achando que você está rindo da minha cara, né? Ah lá. Ah, tá. As janelas da escola. As janelas escolares. Opa! Locução adjetiva. As ruas de São Paulo. As ruas paulistas. Locução adjetiva. Letra B, tá? E as outras não seriam nem passando perto da locução adjetiva. Questão 13. Em qual alternativa
A correspondência entre locução adjetiva e adjetivo está incorreta. Do campo, bucólico, firmeza. Da lua, selênico, correto. Do marfim, ebúrneo, correto. Do fogo, egípcio. Não, do fogo é ígneo, tá bom? Então, letra D. 14. É AGS. Observe, no verão foge o verde e domina o seco. Houve um comício caloroso antes da eleição. Devemos colaborar para que não tenhamos um mar poluído. Na palestra, pediram-lhe que falasse alto. Em quais orações os adjetivos destacados adquirem um outro valor? Cuidado com essas questões. Sabe por quê? Porque a gente analisa as palavras soltas. Só que quando ele coloca uma palavra dentro de um texto, aprenda uma coisa. Eu sempre falo isso pro aluno. Água parada dá dengue. Palavra parada dá merda. Se eu analisar a palavra parada e ficar sempre pensando na ideia palavra parada, eu não vou conseguir acertar dentro de um contexto. Quer ver? A resposta certa é a letra A. Eu vou explicar por que é a letra A. Na palestra, alto, você pergunta se alto é o quê? Professor, alto é adjetivo. Tá, alto é um adjetivo quando está fora do contexto. Agora, dentro do contexto, falar alto, falar-se alto. Eu tenho um verbo e eu tenho alto. Nesse caso, eu estou modificando o verbo. Quem modifica verbo não é adjetivo, é advérbio. Advérbio modifica verbo. Então, a letra A4 aí é advérbio, não é adjetivo. E na primeira... No verão foge o verde. Eu botei um O na frente, pô. Verde é adjetivo, mas se eu boto um O na frente, vira substantivo. E aí? Se tu marcou essa, tá lascado. 15. A frase Marcela é mais educada de todas as alunas da classe. Apresenta adjetivo flexionado no grau. Superlativo absoluto? Superlativo relativo de superioridade. Ou seja, eu estou relacionando Marcela com toda a classe, então é letra D. 16. Leia a frase abaixo para responder a pergunta. Chegando mais perto, raios finíssimos de sol atravessavam a pedra. A terminação íssimos em finíssimos acrescenta à base do adjetivo uma informação com valor de neutralidade? O raio é neutro? Contradição? Comparação ou intensidade? É claro que é intensidade, pelo amor de Deus. Você errou isso. Se você errou, chora. Chora. Leia o texto a seguir, questão 17, e responda. Questões contextualizadas a gente tem que tomar muito cuidado. Chamas de louco ou tolo ou apaixonado que sente ciúmes quando ouve sua amada dizer que na véspera de tarde o céu estava uma coisa lindíssima, com 1000 pequenas nuvens de leve púrpura sobre o azul de sonho. Rubem Braga. Assinale a alternativa correta referente ao adjetivo destacado no texto. Então, lindíssima, tá? Caracteriza o substantivo tarde. Caracteriza o substantivo amada. Caracteriza o substantivo coisa lindíssima. Pô, letra C. 18. Analise as alternativas abaixo e identifique em qual sequência é um grupo preposicionado equivalente a adjetivo. Então vai ter que dar uma ideia de adjetivo. José adora comer feijão com ovo frito. Feijão com ovo. Essa é uma preposição que está me dando uma ideia de companhia, de acompanhamento. Não é. Eu gosto de comer pão com manteiga. Eu poderia substituir por eu gosto de comer pão amanteigado? Se eu posso fazer essa substituição, letra B. João foi caçar com o cachorro.
companhia. Maria vai viajar com a prima, companhia. Ele comunicou o fato com tristeza, modo. Então, letra B. 19. Em qual alternativa o adjetivo rápido está no grau superlativo relativo? Aí o superlativo relativo de novo, que vai do individual para o coletivo. Ele foi o piloto mais rápido de sua época, então eu pego o camarada e comparo com todos os outros. Letra A, resposta certa. Foi. Tá? Letra A. 20. Leia. Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras com a espada sangrenta na mão, porque brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes vertem fogo do teu coração. Considerando o gênero dos adjetivos destacados nos versos acima, tem-se 5 adjetivos biformes. Não. Eu tenho, por exemplo, ardente, que não é biforme. Escuro é biforme. Então vamos lá. Impuro é biforme. Sangrento é biforme. Ardente é uniforme. Fremente é uniforme. Então a resposta certa, letra D. 3 biformes e 2 uniformes. Tudo bem? Então, pessoal, a gente para por aqui com mais um Café com Questões. Estudem, busquem mais questões, deixem suas dúvidas aí, siga, as nossas redes sociais, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E até a próxima.